hormônio toca a antena do macho, seu comportamento se transforma. Ele persegue a fêmea e inicia um complicado ritual de conquista pelo ar, que precede a cobertura. Biologicamente falando, o que causa esse comportamento tão complexo é uma única molécula. Quando receito esteroides a uma paciente que sofre de artrite, trilhões de moléculas e pontos receptores estão envolvidos nisso. Assim, os vasos sanguíneos, a pele, o cérebro, as células de gordura, etc. apresentam diferentes reações. Em meu guia médico, as consequências do uso de esteroides por longo prazo incluem diabetes, osteoporose, supressão do sistema imunológico, a pessoa fica mais suscetível às infecções e ao câncer, úlceras pépticas, hemorragia interna, elevação do colesterol e muito mais. Até a morte pode ser incluída entre os efeitos colaterais, porque o uso de esteroides por muito tempo força o córtex das suprarrenais a se contrair, exemplo de como um órgão pode se atrofiar por falta de uso. Se o esteroide for retirado muito rapidamente, as glândulas suprarrenais não têm tempo de se regenerar. A paciente fica sem uma defesa adequada ao estresse, que os hormônios fornecidos pelas suprarrenais ajudam a debelar. Ela pode ir ao dentista para extrair um dente do siso, uma tensão geralmente dentro dos limites normais, mas, sem os hormônios adrenais, pode entrar em estado de choque. Uma extração de dente pode até matá-la. Reunindo todos esses sintomas, podemos perceber que os esteroides são capazes de causar, literalmente, qualquer reação. Eles podem ser a causa imediata ou apenas a primeira peça do jogo, a diferença não importa à paciente. Para ela, não há diferença entre a osteoporose causada por esteroides ou o mal em si. O mesmo se aplica à depressão, à diabetes ou à morte. Um único mensageiro causou todas elas. Na verdade, não existe esse único mensageiro, cada qual é um fio na rede de inteligência do corpo. Tocando um deles, toda a rede estremece. 82. Compreendo que isso faz com que as drogas pareçam muito mais perigosas do que pensávamos, mesmo em uma época obcecada em catalogar desastres médicos. Estamos habituados a uma ideia mais limitada do que são os efeitos colaterais, um toque amargo aliado à doçura, como o espinho na rosa ou a ressaca após uma garrafa de vinho. Em vez disso, um efeito colateral se expande e se transforma em alguma coisa que o corpo pode pensar. Estamos geralmente protegidos de danos mais sérios, porque o corpo reage obedecendo a certas regras estreitas. Um paciente que toma aspirina pode provocar uma hemorragia da parede do estômago, mas não um ataque cardíaco. No entanto, cada célula do corpo tem uma ampla área de ação, é um ser consciente, que percebe o mundo à sua volta. Os efeitos colaterais descritos por meu guia médico são apenas os observados até agora. Li recentemente a história de um médico, membro de uma equipe hospitalar, que ficou aflito quando um de seus pacientes, homem de 70 e tantos anos, subitamente passou a agir de modo paranoico. Obcecado pela ideia de que sua casa ia ser assaltada por ladrões, comprou uma arma para guardar sob o travesseiro. Certa noite, aterrorizou a esposa ao saltar da cama e correr escada abaixo com a pistola, começando a procurar furiosamente os assaltantes atrás das poltronas. Sabendo que a alucinação do marido era perigosa, a mulher o levou imediatamente ao médico. O paciente não tinha nenhum antecedente de doença mental, nem estava tomando nenhum remédio além do digitálico para estabilizar o ritmo de seu coração. Considerando sua idade, o médico concluiu que seu diagnóstico era um mal de Alzheimer. No entanto, ele encaminhou o paciente a um neurologista para fazer uma tomografia que não acusou nada de anormal. Aposto que esse homem está tendo alucinações por causa do uso do digitálico, comentou o neurologista.
O médico, também professor de medicina em Nova York, nunca vira esse efeito colateral em seus 30 anos de prática, embora se lembrasse de algum comentário vago sobre o assunto. Ele reduziu a dosagem do digitálico e, 10 dias depois, o paciente voltou ao normal. 83. Parecia um fato muito estranho que a medicação, tão específica para o coração, levasse à insanidade. Se esse paciente tivesse sofrido alucinações décadas atrás, quando o guia médico ainda não registrava esse efeito colateral, nenhum médico acreditaria. Mais recentemente, o próprio médico em questão só acreditou depois de uma série dispendiosa de exames que afastaram qualquer outra possibilidade. O que este caso nos ensina é que nunca podemos saber o que o corpo está pensando, ou em que parte dele. E perfeitamente possível que o coração do homem tenha enlouquecido, ou melhor, tenha movimentado o gatilho que desencadeou a paranoia. O cérebro e o coração têm muitos pontos receptores em comum, e, o que é mais importante, compartilham um mesmo DNA, o que significa que a célula do coração pode se comportar como uma célula cerebral, uma célula do fígado ou qualquer outra do organismo. Após cirurgias cardíacas em que é feito o corte do tórax, é comum pacientes sofrerem crises psicóticas e começarem a ter alucinações. A explicação para isso é que eles, subitamente, começam a ver homenzinhos verdes passeando pelo lençol, porque ficam deitados de costas no vazio estéril da unidade de tratamento intensivo, embriagados pela falta de oxigênio no cérebro. Mas, por acaso, não seria possível responsabilizar o coração por essas alucinações? Simplesmente, o trauma da cirurgia poderia fazer o coração pensar que a realidade enlouqueceu, comunicando tal notícia ao cérebro. A descoberta de neurotransmissores, neuropeptídeos e moléculas mensageiras de todos os tipos ampliou enormemente nosso conceito de inteligência. Mas, se cada célula tem um número infinito de mensagens que pode enviar e receber, é também evidente que apenas um pequeno número delas pode ser ativado em determinado momento. Quem ou o que controla tais mensagens? O fato é que essa é uma pergunta explosiva. Em qualquer laboratório de pesquisas, as reações surgem automaticamente após o início da experiência. Basta apenas misturar. 84. Uma substância química a outra. Mas alguém precisa escolher essas substâncias na prateleira e iniciar a experiência. Tradicionalmente, a medicina vem preferindo ignorar esse fato quando se aplica ao corpo humano. Vemos agora que, com milhares de substâncias químicas em sua prateleira, uma célula não é obrigada apenas a escolhê-las, misturá-las e analisar os resultados. Em primeiro lugar, precisa fabricar essas substâncias químicas, descobrindo milhares de fórmulas para criar novas moléculas de poucos elementos básicos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Para isso, é preciso uma inteligência. Portanto, acompanhando a história dos neuropeptídeos, acabamos chegando a uma radical mudança de ponto de vista. Porque, pela primeira vez na história da ciência, a mente tem uma base visível para se posicionar. Antes, a ciência declarava que somos máquinas físicas que, de alguma forma, aprenderam a pensar. Agora, desponta a ideia de que somos pensamentos que aprenderam a criar uma máquina física. 85. 5. Fantasmas da memória. Recentemente, recebi em meu consultório de Boston uma jovem de 20 e tantos anos, que trabalha parte do tempo como modelo. Depois de esconder, durante anos, que sofria de um problema alimentar, sua família conseguiu persuadi-la a procurar tratamento. A jovem era obcecada pelo corpo desde a adolescência. Com o tempo, essa preocupação tornou-se excessiva e acabou aflorando como uma dupla doença: anorexia nervosa e bulimia.
Observando essa moça atraente e vistosa, aparentemente normal, fui levado a pensar que seu problema teria solução fácil. Mesmo com extensa pesquisa e grande publicidade nos últimos tempos, a anorexia e a bulimia continuam a ser doenças muito enigmáticas. Porque certas moças, entre as quais muitas bem educadas e de posses, passam a cultivar uma incontrolável obsessão por regimes e perda de peso. As anoréxicas criam medo dos alimentos e horror ao ato de comer. Vivem confinadas a um ritual padronizado de comportamento, que acaba por levá-las à inanição voluntária, ainda sem admitir que estão magras demais, e, às vezes, até a morte. A bulimia, doença companheira da anorexia, pode surgir separadamente ou coexistir com ela, como no caso dessa moça. Na bulimia, o horror aos alimentos assume a estranha forma de ingestão exagerada de comida. Geralmente, a quantidade de alimentos que um bulímico consome pode ser enorme, cerca de 2.000 a 50.000 calorias. 86. De uma vez, 2.000 calorias diárias são suficientes para sustentar um homem vigoroso de 70 quilos. Essa grande quantidade de alimento é devolvida pelo vômito, o que gera tremenda tensão no aparelho digestivo e em todo o corpo. A doença dessa moça, em particular, tinha avançado a tal ponto que ela se obrigava a vomitar todos os dias para manter o peso um pouco abaixo do normal, como seu trabalho exigia. Contou-me que só de olhar uma sobremesa começava a soar e o coração disparava. Ela era muito inteligente e ouviu atentamente a explicação de que a raiz de seu mal estava no fato de se enganar com sua autoimagem. Como nossa sociedade vive obcecada pelo ideal magreza, muitas mulheres procuram viver com a imagem íntima que fazem de seus corpos e que não combina com sua aparência física. No entanto, no caso dela, tal imagem não dizia preciso ser magra, mas afirmava nunca serei magra o suficiente. Para explicar essa doença paradoxal, é necessário que se abandone a distinção entre mente e corpo, pensando em um único sistema corpo-mente. Isso se deve ao fato de se tratar de uma doença holística, o oposto cruel da saúde holística. Nas mulheres anoréxicas, a ideia distorcida preciso ser mais magra domina a mente como um fantasma malvado e enganador. Mesmo depois de longa hospitalização e de exaustivo tratamento psiquiátrico, raramente a paciente volta a comer como uma pessoa normal. A pessoa normal teria de lutar para não comer e, quando o corpo chegasse ao estado de inanição, seus sinais de fome suplantariam todos os outros no corpo-mente, até o desejo pelo alimento sair vencedor. Para alguém que sofre de anorexia, a relação é exatamente inversa, a compulsão de evitar a comida é irresistível. Enquanto eu discorria sobre o assunto, a moça me olhou tristemente e murmurou: então, os fantasmas existem realmente, não é? Fiquei atônito e respondi, depois de um momento: é verdade, mas esse fantasma pode ser exorcizado. 87. Falávamos do fantasma da memória, uma certa lembrança escolhida e armazenada no corpo. A memória parece uma coisa muito abstrata, enquanto os alimentos são bem concretos. Mas, neste caso, a memória é muito mais real. Se uma pessoa é compulsivamente magra ou gorda demais, isso não depende, em princípio, do que ela come. Essa é a verdade para condições menos estranhas que a anorexia. Durante séculos, a obesidade tem sido considerada uma falha de caráter, o que em épocas religiosas chamava-se pecado da gula. Com isso, afirmava-se que os gordos, usando mais energia e suficiente autodisciplina, poderiam ser magros como os outros, bastava comer menos. Agora, tornou-se reconhecido que os regimes não resolvem o problema dos doentes crônicos, como também não resolvem o caso contrário, enchendo de alimentos os anoréxicos, porque o cérebro de um gordo manda sinais irresistíveis para que se alimente em excesso.
Como são emitidas essas mensagens e como transformá-las no oposto é uma questão em aberto. A menos que se atinja algum tipo de controle em um nível muito profundo, as pessoas obesas podem passar a vida toda forçadas a fazer regimes, numa tática autoderrotista que só piora a distorção mental. A perda de 2,5 quilos é registrada no cérebro como fone. Na próxima vez em que oferecerem comida ao obeso, seu cérebro não vai querer de volta apenas os 2,5 quilos, mas 4 quilos, para se garantir contra a fome seguinte. Sabe-se de casos em que obesos até ganharam peso com regimes, apenas com as calorias necessárias para sustentar o metabolismo basal. Isso aconteceu porque o cérebro é capaz de alterar o metabolismo de tal forma que as calorias passam a ser estocadas como gordura, em vez de serem queimadas como combustível. Ninguém sabe por que a inteligência é tão incapaz de transformar essas distorções da autoimagem. Os fantasmas ficam mais fortalecidos à medida que lutamos contra eles. Apesar de os anoréxicos desmentirem que tem um problema, quando o médico consegue vencer essa barreira de defesa fica evidente que existe uma profunda lacuna no corpo-mente, com parte do sistema lutando para manter a 88 racionalidade, e outra enviando furiosos impulsos irracionais. Certa vez, passei horas aconselhando outra vítima de anorexia, uma mulher de 30 e alguns anos, que, embora pesasse menos de 40 quilos, acabara de ter um filho. Seu declínio físico era rápido, 10% dos anoréxicos morrem de inanição deliberada ou de causas ligadas à má nutrição. Seu caso era especialmente estranho, porque o que ela mais apreciava era ir para casa e cozinhar para a grande família italiana, servindo pratos de massa a dúzias de irmãos, irmãs, primos, tias e tios. Nossa conversa prosseguia razoável, apesar da natural dificuldade, até que ela me fez uma pergunta repentina. Você acha, realmente, que vai conseguir me afastar disso com essa conversa? Compreendo tudo perfeitamente, sabe? O que não adiantou nada. Deixe-me em paz. É assim que preciso me alimentar. Diga-me, ela prosseguiu, olhando-me com indisfarçada hostilidade, quantas pessoas deixaram de fumar porque você conversou com elas? Todas sabem o que a nicotina pode causar, o perigo de câncer no pulmão e tudo o mais. Mas não adianta falar com elas nem comigo. Encostei-me na poltrona, sentindo ondas geladas de ódio enquanto ela falava. Como conseguia conviver com tudo aquilo, naquele emaranhado confuso de ideias? A verdadeira questão não é se posso ajudá-la, não é mesmo? Comentei, quando se acalmou. Trata-se de saber se você é capaz de se ajudar. Ela pareceu ligeiramente mais amigável e continuei. Sabe, você não está me ferindo por não comer. Não está ferindo ninguém, mas apenas algo que não passa de uma imagem. Tudo está em seu interior, e essa é a parte mais difícil, tanto para você, como pessoa, quanto para mim, como seu médico. Essa história não tem um final rápido e feliz. Sem dúvida, minha paciente estava certa quanto à inutilidade de conversarmos sobre a doença. Ela continua sendo uma pessoa muito hostil e confusa, mas tenho esperança de que, no grupo de discussão de problemas que passará a frequentar, outros anoréxicos e bulímicos poderão ajudá-la. 89. Para exorcizar seu fantasma da memória, ela terá de chegar ao nível em que ele vive. Até o fantasma desaparecer, pacientes como ela não sentem que sofrem de uma doença, eles são a doença. Afirmo isso de modo categórico. O que acontece quando você vê uma cobra e dá um salto para se desviar dela? O pensamento gerado pelo medo, cuidado, uma cobra. Vem à sua mente no mesmo instante em que a adrenalina o leva a saltar.
Geralmente, a ideia e a ação estão ligadas a tal ponto que o pensamento consciente nem encontra tempo para formar palavras. Você apenas vê a cobra e salta. Portanto, não existe espaço para erguer uma divisão entre eles. No caso de um anoréxico, a simples visão do alimento desperta uma onda de revolta. Talvez a vista e o cheiro de pão fresco enviem o pensamento: oh, não posso comer isso, enquanto o estômago se contorce, as glândulas salivares secam e todo o trato digestivo é alertado e deixa de funcionar. Claro que essa é uma reação distorcida, mas ocorre junto com o pensamento, e não há espaço para se erguer uma divisão entre ambos. O que funciona, neste caso, é algo que podemos denominar impulso de inteligência, o que significa um pensamento e uma molécula ligados como os dois lados de uma moeda. Assim que surge o impulso, não há mais volta. O pensamento é a molécula é o pensamento. No instante em que acontece, o impulso de inteligência constitui toda a realidade interior do paciente. Quando uma pessoa anoréxica sente repulsa pela comida, sua reação, pelo menos, naquele momento, é a de ser sua própria doença. O mesmo é verdade para um obeso que procura resistir à comida, ao fumante que procura não fumar outro cigarro, e assim por diante. Você não pode mudar um pensamento depois de tê-lo formulado. Todo o esforço interno de tais pacientes é uma tentativa inútil. Mas existe outro componente no impulso da inteligência, além do pensamento e da molécula. O terceiro componente é o silêncio. Esse é o componente que não se vê. Como todos nós, os anoréxicos precisam arrancar esses pensamentos da região mais profunda que há das ideias. 90. Porque é ali que a cura pode surgir. A compreensão horrível do anoréxico "eu sou minha doença" pode ser verdadeira, mas não é definitiva. Se a pessoa conseguisse transcender suas compulsões, observando-as sem se envolver, a doença terminaria. Sendo apenas uma testemunha silenciosa, ficaria livre do fantasma. Arquimedes declarou que se tivesse uma alavanca longa o suficiente e um local para apoiá-la poderia mover a Terra, presume-se que teria de ficar em pé no espaço exterior. A anoréxica precisa desse local. Infelizmente, o ser humano é confinado ao espaço interior. Ninguém tem um sistema nervoso extra pendurado no armário, no caso de o primeiro ficar com ideias estranhas. É triste, mas inevitável. Não há lugar lá fora para ficarmos em pé. Sem nos apercebermos, confiamos muito no fato de nossos pensamentos desencadearem as substâncias químicas adequadas para nossos corpos. A mente e suas moléculas mensageiras são combinadas de um modo automático e perfeito. Mas esse processo pode ser interrompido e, então, a convulsão resultante será como acionarmos dois programas diferentes no mesmo computador. Quando o input está avariado, não é de se estranhar que o printout, seu corpo, fique em desordem. Por exemplo, uma das drogas mais ambíguas já descobertas é o Valium. Ele pertence a uma classe de substâncias químicas chamadas benzodiazepinas, usadas tanto como tranquilizantes quanto como soníferos. Quando surgiram, essas substâncias foram consideradas revolucionárias. Suas predecessoras, os barbituratos, apresentavam efeitos notórios, provocavam grande dependência, induziam ao sono de má qualidade, porque bloqueavam os sonhos, e uma overdose poderia ser fatal. Em contrapartida, o Valium e seus similares davam mais sono, provocavam menos ressaca e era mais difícil ocorrer uma overdose. No início, ainda, pareciam não criar dependência. No auge de sua popularidade, calculava-se que ele representava uma quarta parte. 91. De todas as receitas fornecidas nos Estados Unidos,
Agora, já se sabe que o Valium provoca dependência e produz irregularidades no sono, interferindo com o terceiro e quarto estágios do sono profundo e sem sonhos, e que também ocorrem sérios sintomas de reabsorção, depois de uso prolongado. Se observarmos no plano dos receptores da parede celular, nada disso é surpreendente, porque o Valium vence a competição das substâncias neuroquímicas do organismo e ocupa seus pontos receptores. Esse tipo de interferência talvez fosse vantajoso, se ele apenas competisse com os neuropeptídeos responsáveis pela causa das sensações de ansiedade, chamados octadecανeuropeptídeos. Mas o efeito calmante da droga não vem sozinho. O Valium confunde todo o sistema nervoso. Além disso, descobriu-se recentemente que os monócitos do sistema imunológico também são agredidos por ele. Portanto, quando um médico receita o que considera um sonífero ou tranquilizante, está afetando ao mesmo tempo o sistema imunológico, criando grande confusão entre os receptores celulares. Ninguém sabe se isso tem causado algum mal, principalmente porque as descobertas sobre o sistema imunológico são recentes demais. Talvez se descubra que a natureza já dotou nossos corpos de alguma substância interna semelhante ao Valium, o que significa que estamos reproduzindo mal alguma coisa que já existe de forma quase perfeita. Se me perguntarem se gosto da ideia de introduzir diariamente a mesma substância química em minhas células imunológicas, de um modo tão indiscriminado como aconteceu com o Valium a milhões de pacientes, principalmente mulheres, durante 30 anos, a resposta é óbvia. As células imunológicas têm uma razão para cada receptor. Usam-nos para pensar, agir, compreender e responder com precisão. Uma pessoa utiliza os mesmos dois olhos para ver o mundo todo. Uma célula, no entanto, tem um olho diferente para cada coisa. Em outras palavras, o receptor constantemente ocupado deixa a célula cega para determinada coisa. Numa época em que a incidência de casos de 92 câncer na mama continua aumentando, enviar mensagens desconhecidas para dentro do sistema imunológico parece uma medida muito arriscada. Atualmente, está acontecendo no tratamento das doenças mentais uma revolução química, de aparência tão milagrosa quanto a do Valium, 30 anos atrás. Os médicos têm receitado a seus doentes mentais certas substâncias que alteram a mente, os psicotrópicos. São drogas que afastam os sintomas evidentes da doença, principalmente a depressão, a mania e as alucinações. Os sintomas geralmente são aliviados, algumas vezes até de modo súbito e dramático, pois muitos pacientes não toleram o embotamento mental nem a fadiga, que são os efeitos colaterais mais comuns. Não que tais efeitos sejam simples. Certos antidepressivos podem piorar a depressão do paciente durante as primeiras semanas, ou transformá-la no oposto, tornando-a uma mania furiosa. Os críticos dessas terapias à base de drogas costumam chamá-las de lobotomias químicas e as acusam de destruir a dignidade humana do paciente. Sem dúvida, ocorrem muitos abusos, principalmente nos grandes hospitais públicos para doentes mentais, que possuem poucos funcionários para o atendimento. É necessária uma percepção aguda para se estabelecer a dosagem correta de qualquer droga psicotrópica, e contam-se muitas histórias sobre pacientes deprimidos que reagiram de modo tão negativo aos medicamentos que acabaram se suicidando em vez de se curarem. Mesmo assim, o sucesso nesse campo está representado pelo momento em que o uso de determinadas drogas possa curar a esquizofrênia e a depressão ao mesmo tempo. Não hoje, mas no futuro. Ainda não existe nenhum esquizofrênico curado por processos químicos. Isso acontece simplesmente porque é mais difícil ser uma pessoa normal do que não ter alucinações. Quando você interrompe as visões e as vozes que enchem a cabeça e os ouvidos de um paciente, não encontra uma pessoa normal, mas uma verdadeira concha. Alterar o nível químico de dopamina, mesmo que fosse um processo 1000 vezes. 93.
superior ao atual, não bastaria para levar à cura. A razão está contida na lição que aprendemos com os próprios neurotransmissores. Para cada avanço químico surge também uma barreira química. A boa notícia sobre os neurotransmissores é que eles são matéria. Um pensamento saudável ou louco é difícil de ser apreendido por ser inatingível. Não é nada que se possa tocar ou sentir. Mas os neurotransmissores são tangíveis, sem dúvida, apesar de tão minúsculos e com vida tão curta. O papel do neurotransmissor é combinar-se a um pensamento. Para isso precisa ter moléculas tão flexíveis quanto as ideias, igualmente fugazes, vagas, mutantes e leves. Tal flexibilidade é uma espécie de milagre e ao mesmo tempo uma maldição, já que ela cria uma barreira quase intransponível. Nenhuma droga fabricada pelo homem pode imitar essa flexibilidade, tanto atualmente quanto num futuro previsível. De fato, nenhuma droga se equipara a um pensamento. Basta examinar a estrutura de um receptor para isso ficar evidente. Os receptores não são fixos. Eles foram apropriadamente descritos como semelhantes a folhas flutuantes do lírio aquático que emergem do núcleo da célula. Como as folhas desses lírios, suas raízes penetram até o centro, onde fica o DNA. Muitos tipos de mensagens entram em comunicação com o DNA, e seu número é potencialmente infinito. Portanto, durante todo o tempo, ele fabrica novos receptores e faz com que flutuem até a parede celular. Não existe um número fixo nem uma disposição determinada dos receptores na parede celular. Provavelmente, nem mesmo deve existir limite para sua sintonia. A parede de uma célula pode ter tão poucas folhas de lírios aquáticos quanto um tanque no inverno, ou pode ficar tão cheia delas como o tanque na época de seu florescimento, em junho. O único fato constante sobre um receptor é sua imprevisibilidade. Por exemplo, pesquisadores descobriram recentemente que um neurotransmissor chamado imipramina é anormalmente produzido no cérebro de pessoas deprimidas. Enquanto localizavam a distribuição dos receptores de imipramina, eles se surpreenderam ao encontrá-los não apenas nas células cerebrais como nas da pele. Por que a pele? 94. Criar receptores para uma molécula mental. O que esses receptores da pele teriam a ver com a depressão? Uma resposta plausível é que a pessoa fica deprimida por inteiro, está com o cérebro triste, a pele triste, o fígado triste e assim por diante. Do mesmo modo, os pesquisadores examinaram pacientes que se queixavam de aflição o tempo todo e descobriram níveis anormalmente altos das substâncias químicas epinefrina e norepinefrina em seus cérebros e nas glândulas suprarrenais. Mas também foram encontradas grandes concentrações nas plaquetas do sangue, o que demonstrava que eles também tinham células sanguíneas aflitas. Os médicos sentiram-se frustrados ao perceberem a complexidade desse assunto em termos gerais. As esperanças de cura da esquizofrênia, depressão, alcoolismo, dependência de drogas e outros males foram afastadas em meados dos anos 70, pouco depois de serem isoladas as primeiras endorfinas, em 1973. Agora, a barreira química está mais forte do que nunca, enquanto a confirmada flexibilidade das moléculas mensageiras vem sendo divinizada. Ao pensar nesse problema, tive de me colocar uma questão mais profunda: uma droga pode realmente exorcizar o fantasma da memória? Minha experiência médica responde que não. Já vi por demais pacientes curados por drogas e que, ainda assim, transmitiam uma doentia sensação de vazio. Para começar, em vez de se confiar nas drogas, é preciso que se descubra como a memória doentia do paciente entrou em seu sistema químico. Porque é mais do que evidente que a memória imaterial está ali. Talvez valha a pena colocá-la numa molécula, mas a vida da memória não depende disso.
O caso seguinte serve como exemplo. Walter cresceu nas ruas do sul de Boston, no fim da década de 70. Sentia o mesmo ódio violento que nutriam todas as pessoas negras que vinham morar naquele bairro. Para escapar disso e da pobreza que 95. O perseguira a vida toda, entrou para o exército ao completar 18 anos. 6 meses depois estava no Vietnã. Participou de combates e sobreviveu, mas 2 anos depois, quando voltou às ruas, estava viciado em heroína, usada por muitos soldados para tornar a guerra menos traumática. Ao contrário da maioria, Walter não tinha motivo para sair do exército quando voltou. Finalmente, a polícia acabou prendendo-o, por ordem do tribunal. Ficou sob meus cuidados no hospital de veteranos, especializado em drogas. Nossa maior preocupação era simplesmente a de desintoxicar o organismo de Walter. Se fosse um caso comum, sairia pela porta giratória depois disso e estaria de volta às ruas. Mas, enquanto ficou no hospital, passei a visitá-lo regularmente. Ele era, sem dúvida, uma pessoa excepcional. Apesar de seu desespero, não parecia corroído pela violência interior e lutava corajosamente contra o vício. Walter ficou meu amigo. Seu progresso clínico foi rápido. 1 ano depois da desintoxicação, mantinha seu emprego e falava animadamente sobre a vida normal que desejava levar. Foi quando aconteceu um estranho incidente. Um dia, o carro de Walter enguiçou e ele foi obrigado a ir para o trabalho de metrô, o que não fazia desde muitos meses. Pegou o trem para Dorchester, uma linha muito antiga, com velhos trilhos barulhentos. Detestou o ruído do trem e não conseguiu ignorá-lo. O ventilador estava quebrado em pleno calor de julho. Poucos minutos depois de ficar fechado naquele compartimento quente, abafado, passou a achar o vagão insuportável. A sensação desagradável se transformou em extrema agitação e, quando saiu do metrô, estava completamente louco, irracional. Nada do que foi feito acalmou sua agitação. Quando o vi, 2 dias depois, Walter tinha voltado à heroína e dessa vez não demonstrava desejo de se recuperar. O que aconteceu a esse homem? Uma explicação química não é suficiente para o incidente do trem. Continuo me lembrando dele com seu terno riscadinho de trabalho, confiante e preparado para a nova vida, mas obrigado a voltar ao mesmo trem que usava quando tinha 96. Problemas e era dependente de heroína. Em algum meandro traiçoeiro da memória, o passado voltou e com ele seu anseio pela droga. Onde se esconderá aquela ânsia durante 1 ano inteiro antes de voltar? De certo modo, é isso o que a medicina começa a elucidar. A memória de uma célula é capaz de viver mais tempo que a própria célula. Em qualquer ponto do corpo-mente 2 coisas se aliam, uma partícula de informação e uma partícula de matéria. Das 2, a informação tem vida mais longa que sua matéria sólida correspondente. Enquanto os átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio giram por nosso DNA como pássaros de passagem, que descansa um pouco e continuam a migrar, a partícula de matéria se modifica, mas sempre existe uma estrutura à espera dos próximos átomos. O DNA nunca movimenta mais que 1 milésimo de milímetro de sua estrutura precisa, só porque os genômios, partículas de informação no DNA, eles são 3 bilhões, lembram para onde tudo vai. Esse fato nos leva a compreender que a memória deve ser mais permanente que a matéria. Então, o que é uma célula? É uma memória que construiu um pouco de matéria à sua volta, formando um modelo específico. Nosso organismo, portanto, é apenas o lugar que nossas memórias chamam de lar.
É difícil discutir essa conclusão à luz de tudo o que sabemos até agora sobre as formas de inteligência química, e a medicina resiste teimosamente em aceitar tais implicações. Por exemplo, em geral se acredita que as pessoas dependentes de álcool, cigarros ou drogas adquirem uma dependência química, o que significa que suas células ficam viciadas em nicotina, em álcool, heroína etc. Porém, se as estudarmos no plano da química do organismo, vamos descobrir que a heroína ou a nicotina colam-se aos mesmos receptores das paredes celulares que todos possuem. Um dependente não tem receptores que exibam anseios anormais. Por analogia, a parede do estômago de um homem gordo não é viciada em comida, apenas aceita o que lhe dão. Na verdade, parece que a memória das células é que se vicia com a substância que provoca o hábito e ela continua criando células distorcidas que refletem sua. 97. Fraqueza. Em outras palavras, um vício é uma memória distorcida. É apenas nossa inclinação material que continua atendendo a célula. Essas memórias perniciosas podem ser herdadas quando um vício se espalha por famílias inteiras, mas, mesmo que seja um gene de dependência específico, somos forçados a considerar as condições imateriais que levaram o DNA a enviar esse gene. Nossos ouvidos são formados porque um gene os codificou. No entanto, em primeiro lugar, a razão de terem se desenvolvido há milhões de anos certamente foi imaterial, algum organismo começou a responder ao som. Quando se cuida de um dependente, desintoxicando seu organismo e mantendo-o afastado do álcool e das drogas durante muitos anos, todas as células antigas que haviam ficado quimicamente dependentes se acabarão. Mas sua memória permanecerá, e, se lhe dermos uma chance, ela o levará de volta às substâncias que provocaram a dependência. Um cardiologista colombiano, meu amigo, deixou de fumar há 15 anos. Nesta primavera foi visitar sua terra natal e resolveu ir ao cinema, um acontecimento raro em sua vida. Ele é um homem muito ocupado, mais do que os cardiologistas em geral, e nem se lembrava mais do último filme a que tinha assistido. Havia um intervalo na sessão e, ao chegar à sala de espera, ele sentiu uma vontade incontrolável de fumar. Sabe, passei a adolescência em Bogotá, contou-me depois, e costumávamos fumar nos intervalos dos filmes. Eu voltei a um mesmo cenário. A necessidade de fumar foi imediata. Achei-me diante da máquina automática de cigarros, procurando moedas no bolso. Só consegui me controlar repetindo: "Isso é uma loucura, você é um cardiologista." Foi o único modo de resistir. Mesmo assim, saí correndo do cinema e até hoje fico imaginando como o filme acabou. O que torna o vício tão assustador é que os receptores do cérebro estão sempre dispostos a cooperar com as instruções da mente. Lembre-se de sua reação de tensão ao ouvir o motor de um carro às suas costas, quando, então, a adrenalina é infiltrada em seu sangue. Sabemos que parte da reação geral é o estômago e os intestinos. 98.